Na continuação de nossa leitura analítica da Nova Almeida Atualizada, hoje eu não vou fazer uma análise comparativa da tradução de palavras que poderiam ser melhor usadas na tradução do original. Vou falar compartilhar uma breve reflexão sobre aquele episódio em que Davi peca com Batseba e nasce a criança. Além de pecar, ele ainda comete outro crime, que é assassinato, providencia o assassinato do seu marido que estava na guerra, o comandante Urias, né? Então, é uma história que depois você pode conferir lá em 2 Samuel, nos capítulos, no capítulo 11, né, e 12. A leitura para a nossa reflexão está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15 a 18, onde diz que depois que Natã tratou com Davi sobre o seu pecado, né, Deus o repreendeu. Diz: então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão. Porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia, a criança morreu. Muito bem. Nós queremos destacar aqui a questão, esse texto, a questão sobre a interpretação desse texto. Há aqueles que dizem que Deus, alguém pergunta, por que Deus não deixou a criança viver? Como diz na própria linguagem bíblica, Deus matou a criança, tirou a vida dela. Então, há aquelas pessoas que às vezes dizem, né, na sua exegese, que Deus matou a criança porque ela era fruto do pecado, fruto de adultério. Mas não é verdade isso, porque nós temos lá em Deuteronômio, no capítulo 24, versículo 16, lemos o seguinte: os pais não serão mortos por causa dos filhos, e nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. E lá em Ezequiel, nós temos a seguinte referência, né? Em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4 e 20, diz o seguinte. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 e o versículo 20, onde lemos: eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. E no versículo 20 do mesmo capítulo diz: a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a iniquidade do ímpio sobre ele também. Aqui é segundo a NAA. Na atualizada diz: a alma que pecar, essa morrerá. Portanto, aí vem a pergunta: por que Deus não permitiu que a criança vivesse? Davi orou, implorou, chorou, jejuou, e Deus não atendeu. Há duas razões. Primeiro, é que Deus não tem prazer em ficar relembrando o pecado das pessoas, né? Das pessoas. E aí nós temos o caso de Davi. Deus já havia perdoado ele, segundo ali o profeta o confronta, e ele então cai em si
ele sabia que teria que ser morto, segundo a lei de Moisés. Mas o profeta já antecipou, mas você não morrerá. Aqui entra a questão do princípio, o espírito da lei. A lei da lei mata, é o espírito da vida. A lei diz, a alma que pecar, essa morrerá. O adúltero e a adúltera serão mortos apedrejados. Davi teria que passar por essa pena. Mas quando a pessoa arrepende, o pecador arrepende, Deus dá a essa pessoa, a oportunidade de recomeçar, uma chance de construir uma nova história. E ali, porque é mais importante essa pessoa arrependida servindo a Deus e servindo ao próximo do que ela morta. Então, o Davi vivo, servindo ao Senhor, que ele arrependeu e continuou servindo a Deus e servindo a nação. Então, era mais importante do que ele morto. É a questão da aplicação do espírito da lei em lugar da letra da lei. Portanto, vamos à questão da criança. Por que Deus tirou a sua vida? Primeiro, para livrar Davi. Lá nós temos em Isaías, no capítulo 43, versículo 25, onde lemos, né? Isaías 43, 25, lemos o seguinte, né? 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim, dos pecados que você cometeu, não me lembro. Aqui diz o Senhor falando para Israel. Então Deus não tem prazer em ficar relembrando os nossos pecados. No outro lugar diz que Ele perdoa e joga os nossos pecados no fundo do mar, para não ser lembrado. O fato daquela criança viver seria sempre um momento, uma referência para Davi e Batseba lembrar daquele grave pecado. Relembrar, reviver. E como diz um ditado, relembrar o erro é sofrer duas vezes. Então Deus não queria que aquela criança ali na convivência com Davi e Batseba servisse para estar sempre trazendo à memória os seus pecados, né, do passado. A segunda e mais importante razão por que Deus levou a criança é porque ele é amor e ele queria livrá-la de uma vida de sofrimento no futuro. Aquela criança ali no palácio, ela ia ser, como nós falamos na linguagem de hoje, sempre vítima de bullying, né? Das outras crianças dos comentários, dos olhares maliciosos, dos comentários, né, assim, discretos, quando olhasse para ela, né, diz, olha, esse aí é fruto de pecado, esse aí é o resultado do adultério do rei com a Batseba, né? E então as outras crianças poderiam também, vamos dizer que, bulinar aquela criança. Isso ia acontecer na fase de criança, na adolescência, ela ia ficar sabendo dessa história. E sempre que as pessoas fizessem comentário e jogassem na sua face, fizessem referência, ela ia se sentir humilhada, como aconteceu com Jesus. O fato de Jesus ter sido gerado pelo Espírito Santo, depois os maldosos passaram a dizer que José recebeu Maria, porque ela tinha adulterado para ela não morrer, então ele assumiu a Maria, né? Mas ela tinha quebrado a sua pureza e adulterado antes de casar, né? No caso ali, o contrato de casamento já era do noivado era como um casamento. E então, mais tarde, quando Jesus estava discutindo com os fariseus ali e falando que sobre eles serem filhos de Abraão, né, que eram eleitos, então Jesus disse, dessas pedras Deus pode fazer filhos a Abraão. Então eles atacaram Jesus e disse, nós não somos bastardos. Nós temos por pai Abraão, nós não somos bastardos, entre aspas aqui, né? Ou seja, reticência. Como você, que é fruto de, né? Sabe de quem? Que é sua mãe, então, com quem adulterou. Então, essa criança ia ser sempre vítima dessa situação na adolescência e na idade adulta. Então, Deus que é amor, então, ele tirou ela da corte e levou para o convívio do paraíso com os salvos, né? Tirou ela do palácio ali para viver na glória com ele. Por isso, ele não permitiu que ela vivesse, né, daquela maneira, porque Deus não tem prazer
no sofrimento de ninguém, nem dos ímpios, quanto mais de uma criança inocente. Esta é a forma correta de entender esse texto. Aqueles que dizem não, que crianças que nascem de problema de pecado, de uma relação pecaminosa, então Deus pode matá-la. Ou então, quando uma criança fica doente, aí alguém diz, não, você conserta, é porque vocês estão em pecado. E se vocês não confessarem e arrepender, consertar a vida de vocês, Deus vai matar o filho de vocês, né, para vocês consertar. Coisa absurda. Deus não pune o filho por causa do pecado do pai, e nem o pecado do pai por causa do filho. Como ele diz, a alma que pecar, a pessoa que pecar, essa morrerá pelo seu próprio pecado.